é 25 de fevereiro e nós vamos ver nesse vídeo aula de hoje o comunismo causa da humanidade. Vamos falar sobre o estado de exceção que o Brasil vive na atualidade. Onde não se pode mais falar nem emitir qualquer opinião, sobretudo qualquer assunto polêmico, como, por exemplo, o tratamento precoce de uma doença, não se pode falar, porque sobre esses atos arbitrários e inconstitucionais também do STF, isso não se pode falar. São assuntos proibidos. Então nós temos um parlamento omisso com 364 deputados covardes e esquerdistas que primeiro aceitaram interferência lá na Câmara dos Deputados pelo STF e depois correm atrás do prejuízo tentando fazer leis para se blindar. Mas eles não sabem que pessoas covardes não adiantam leis, que eles não sabem usar as leis. E os comunistas não respeitam leis nenhuma. O comunista, o fascista, ele passa por cima de lei e rasga a Constituição e faz o que ele tem que fazer e pronto. É assim que as coisas funcionam. Então, esse politicamente correto teve origem aonde? Na União Soviética, na antiga União Soviética do Lenin e do Stalin, onde por qualquer motivo eles prendiam uma pessoa e mandavam para o campo de concentração, para os gulags. Uma piada, uma crítica a um governante era o suficiente para condenar uma pessoa até a morte. E com o final da Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, membros da escola de Frankfurt, aqueles comunistas alemães já tinham fugido lá para os Estados Unidos e estavam fazendo a guerra cultural lá para destruir a democracia do Ocidente, através da academia, das universidades, do cinema, da música, do teatro, da literatura, e principalmente infiltrado nos partidos esquerdistas como o democratas dos americanos. Essa modalidade de controle social, ela acaba com a liberdade de expressão e a manifestação de pensamento das pessoas. É o chamado politicamente correto. E chegou ao Brasil quando? Após o Partido Democrata assumir o governo lá nos Estados Unidos, na década de 90, e continuou na era Obama, e depois, aqui no Brasil, ele chegou com os petistas aí, o socialismo petista, que começou em 2003, foi até 2016 e ainda permanece, e foram criadas leis aqui, leis de racismo, leis de homofobia e diversas leis. Até livros infantis eram censurados pelo petismo aqui, porque eles achavam que eram livros preconceituosos. Aquele livro, por exemplo, Sítio Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, ele foi censurado porque os petistas achavam que, como tinha personagens negros no livro, tinha o tio Anastácio, a tia Anastácia, o tio Barnabé, tinha o Saci, que era um aleijado. Então, o diálogo entre essas pessoas era preconceituoso, era fascista, não sei o quê, e eles censuraram a obra. E engraçado que o Danilo Gentili, que é um crítico disso aí, ele diz que o politicamente correto nunca é sobre o que se fala, é sempre com quem se fala, ou sobre quem se fala, né? A pessoa que está falando que é o errado. A esquerda pode dizer tudo o que quiser, agora, se alguém de direita falar, aí não pode, aí é crime. Então, na obra do George Orwell, que trata de um governo, é uma ficção que trata do governo hiper-autoritário, baseado na União Soviética, é claro, que cria uma nova língua, uma nova fala, um novo idioma fictício para controlar as pessoas através da censura do pensamento e da linguagem. E para disfarçar a tirania, eles usam esse controle aí, controle social, e com isso eles criam um discurso único. Só com essa nova língua se cria um discurso único. Só um lado tem verdade, é o dono da verdade. Então, hoje, falar, por exemplo, contra o aborto é imediatamente acusar de discurso de ódio, é preconceituoso, é isso e aquilo, já varre o cara das redes. Se falar contra a ideologia de gênero, meu Deus do céu, é acusado de homofobia, não sei o que, escorraçado. Se disser assim, eu não vou tomar essa vacina porque ela não tem garantia, pronto, é negacionista, obscurantista, é eletricista, Deus o livre. Então, no Brasil, pessoal, a situação está assim, ó. O deputado federal Daniel Silveira, aquele que eu mostrei, ele foi preso por gravar um vídeo considerado ofensivo ao Supremo Tribunal Federal. Então, eles não se deram por impedidos, embora sendo juízes, e imediatamente decretaram a prisão deles, sendo que eles são vítimas e juízes ao mesmo tempo, que não poderia. Eles deveriam simplesmente determinar ao Ministério Público Federal que tomasse providência, ou passar isso aí para a Justiça Federal, mas não, eles querem tomar as vezes de réu, de juiz, de investigador e de vítima. Então, o parlamento foi escanteado para um lado, né? Não tem mais autoridade, né? Isso é ditadura comunista, isso é ditadura do STF, é ditadura pura e simples, autoritarismo.
e estão usando a capa para se defender ou perseguir pessoas. Isso aí é uma coisa impossível de se aceitar. Então, pessoal, aqui tem os livros. O livro que eu estou falando é o Marxismo Cultural, a Revolução pela Cultura, esse livro de capa vermelha aí. E tem o Gulag, aquele também que fala dos campos de concentração da antiga União Soviética. E o filme, que eu recomendo a todos, que é maravilhoso, Os Donos da Verdade, é um filme brasileiro, foi feito em 2020 pelo Brasil Paralelo, e fala justamente sobre essa matéria aqui. É politicamente correto, é a falta de liberdade de expressão, é a perseguição às pessoas, é o discurso único. É isso aí que fala o filme. O filme é maravilhoso, está de graça no YouTube, é só acessar. E aqui os meus livros também. Eu vou deixar o site ali, politicaejustiça.com. Você entra lá e faz o download gratuitamente. Obrigado.